Irmãos, bom dia em Cristo Jesus, amém? Amém. Espero que aqui ninguém tenha deitado cansado e acordado exausto. Vamos orar mais uma vez? Obrigado pela oração, Tânia. Ó Deus, como é bom amanhecer o dia na tua casa e na tua causa. Maravilhoso é caminhar nos teus caminhos, ó Deus. Como é bom sentir a tua presença no nosso meio. E nós oramos nesse instante, Senhor, para que a tua palavra encontre conforto no nosso coração. Traga tranquilidade e refrigério para todos nós, para que cada vez mais, em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às doenças, aos medos, aos traumas, aos conflitos, nós sejamos sempre fortalecidos pela tua boa orientação. Derrama sobre nós, ó Deus, o orvalho do céu, para que sejamos sempre refrigerados em meio ao calor da vida. Em Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Reis 19. 1 Reis 19. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 18. Essa leitura será feita por uma pessoa que queira fazer espontaneamente. 1 Reis 19. Versículo 1 ao versículo 18. Quem quiser ler, pode ler, mas permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, porque a mensagem em si já é uma edificação. A mensagem escrita serve de parâmetro para as nossas vidas. Pessoas que tiveram experiências profundas com Deus e manifestou poder de Deus através de sua vida, teve um momento de fraqueza muito grande. Muito. Então, quem quiser ler, pode ir lendo aí. 1 Reis 19. Obrigado, Jessé. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Tendendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse: que faz aqui, Elias?
Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só. E procuram matar-me, tirar a vida. Disse Deus: sai, põe-te neste monte, perante o Senhor. Eis que passa o Senhor e um grande e forte vento fendia. Eis que passa o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes. E despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. Amém. Vindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que ele veio uma voz que lhe disse: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. Também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Obrigado, Jessé. Vou parafrasear a nossa conversa inicial aqui com uma música do Zeca Pagodinho. Você sabe o que é caviar? Qual a sequência da música? Hã? Nunca ouvi. Nunca vi, nunca ouvi, só ouço falar. Você sabe o que é depressão? Nunca vi, só ouço falar, né? Nunca tive, só ouço falar. A depressão é um quadro clínico que requer cuidados especiais. Primeira coisa, ela pode acontecer por diversos motivos. Essa história do Elias, ela é perfeita. Sabe por quê? Elias foi realizar um trabalho normal. Sua rotina de trabalho era a vida dele. Realizou o trabalho, executou o trabalho com perfeição, voltou depressivo. Como pode? Elias, o homem que olhou para o céu, pediu chuva e Deus mandou chuva. Como pode? Sadio, saudável, vai executar uma atividade e volta num quadro clínico depressivo? Isso é para mostrar que a natureza humana, ela pode ser atingida pela depressão em qualquer situação. Citei o exemplo de Elias no trabalho. Mas a depressão tem um quadro interessante. É que Elias tem uma crise, fica debaixo de uma árvore. Quando você pensa que ele está curado, ele se alimenta e vai lá 40 dias, novamente caminhando como uma pessoa normal, outra crise.
entra na caverna, e ficou famosa aquela história, o mito da caverna, que filósofos escreveram sobre isso, falaram sobre isso, se tem uma associação esse texto ou não, o mito da caverna. Elias entra em crise novamente. A depressão tem isso. Ela, às vezes, não é estancada imediatamente. Ela pode ter sequências. E, em meio a essas sequências, requer cuidados especiais. A assistência para Elias foi do anjo. Grave isso. Porque o doente precisa ser assistido. Quem vai assistir o doente? Quem vai cuidar do doente? Primeira coisa, doente não cuida de doente. Então, já grava isso aí. Quem tem que cuidar do doente é uma pessoa sadia, saudável, capaz de cuidar plenamente do cuidado que o doente requer. Tá? Citei o exemplo de Elias, mas a depressão, ela pode vir por questões hormonais. Vou citar aqui a questão da mulher, a menopausa, e no homem a andropausa, que é a questão da fertilidade, tanto do homem como da mulher. A mulher é o encerramento do ciclo menstrual, e o homem, o declínio do ponto de vista hormonal da testosterona. E aí, inclusive, já até conversei com o médico, depois eu vou conversar com a escola dominical, uma palestra sobre menopausa e andropausa aqui na igreja, para a gente tirar dúvidas sobre questão hormonal. Tá? Bom, questão hormonal. Mas a depressão, ela pode aparecer também, são vários motivos, vou citar alguns. Relacionamentos afetivos quebrados, machucados, destruídos ou mal vivido. Um relacionamento afetivo, um relacionamento efetivo, mal vivido, pode levar a pessoa a ter quadro de depressão. E por não tratar, ela continua depressiva e aquele relacionamento se torna doentio. Questão afetiva. Pode ter pelo luto, perdeu a pessoa amada, perdeu o pai, perdeu a mãe, ou perdeu o irmão, uma pessoa muito ligada a ela. Esse luto pode deixar a pessoa depressiva. E um fato interessante, que é a história de Jonas. Jonas ficou depressivo, à semelhança de Elias. Debaixo de uma árvore, no calor danado, Deus mandou uma árvore para trazer aquele refrigério para Jonas. Jonas se irou e ficou depressivo. Sabe por quê? Porque ele queria que Deus perdoasse os ninivitas. Você ficou depressivo porque queria que o outro fizesse alguma coisa e a pessoa não fez. Como pode uma história dessa? Como pode um evento desse? Como pode? Mas isso nos nossos relacionamentos, nós procedemos dessa forma também. Fulano não faz, eu queria que ele fizesse, ele não fez, eu fico doente. Tá? Então, tem esse fator também. A perda de um emprego também. Você está trabalhando na sua dinâmica ativamente, ganhando seu salário, ganhando seu sustento, empolgado com o trabalho, de repente circunstâncias no ambiente, né? Opressão, medo e tudo mais, faz com que você fique doente com um quadro de depressão, e isso traz complicações e implicações. O termo depressão, ele apareceu em 1660, porque o termo usado antes, algumas pessoas ainda usam hoje esse termo, melancolia, é como se fosse depressão. Tem pessoas que ainda usam. Fulano está melancólico. Então, antes era melancolia e depois passou a ser depressão. Melancolia foi usado em diferentes culturas, com nomes diferenciados e sentidos específicos. Pronto, por exemplo, na Idade Média, uma pessoa melancólica era
aprisionada, era presa, ou então ela tinha que pagar por carregar uma doença chamada melancolia. Para a gente sentir a questão da história da doença. Por exemplo, eu fiz estágio em psiquiatria, eu sou psicólogo clínico e fiz estágio em psiquiatria. No estágio em psiquiatria, o pessoal da geração antiga sabe o que é isso, se dava choque no doente. Hoje não se usa mais o choque. Hoje se usa a medicação. Só para esclarecer, medicação é droga. Então, você pode dar droga para uma pessoa? Pode, desde quando essa droga seja lícita. Então, o remédio é uma droga, mas é uma droga lícita, porque existe a droga ilícita, que essa você não pode usar, não deve usar, mas que as pessoas usam. Pode perguntar, pode. Eu vi uma entrevista, a maioria dos seres humanos, a gente, tudo é depressivo. Eu vi, e a maioria também quase acredita na época comigo. Com certeza. É um número grande cresce a cada dia o número de pessoas depressivas. Tanto é que a Tânia até já falou, e isso é verdade mesmo, a depressão foi vista pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século. Você vê a dimensão e a proporção desse quadro. Então, fazia estágio lá em psiquiatria. Quando a pessoa chegava agitada, violenta, agressiva, o médico, na minha época era o Dr. Pavão, ainda está trabalhando em Dr. Pavão, e o cuidado era não deixar aquela doença cristalizar, quer dizer, ele ficar com aquela doença. Não, a gente tem que controlar para tirar esse quadro. Então, para dar o procedimento do ponto de vista de uma injeção e outros cuidados, nós tínhamos que amarrar o doente na cama, amarrava os braços, as pernas, tudo na cama, lá no hospital, no Pedro Ernesto. Além disso, uma pessoa tinha que subir no doente, porque mesmo amarrado, ele tinha agitações. E esse gesto era para evitar que a pessoa se machucasse. Mas, no fundo, ela se machucava, porque amarrava com corda aqui. Corda é tipo um lençol, a gente chama de corda, né? E uma pessoa em cima, para poder dar injeção, dar os procedimentos, para ver se a pessoa acalmava. Esse é quadro de psiquiatria, e esse quadro psiquiátrico era oriundo de uso de drogas, do álcool, da bebida, ou de relacionamentos que foram destruídos, quebrados, e a pessoa não soube lidar e levou a um estágio clínico psiquiátrico, porque a depressão tem que ser tratada e deve ser tratada com medicação, com acompanhamento, e o especialista, a pessoa certa para tratar esse quadro é o psiquiatra. E o psiquiatra sabe que ele precisa de encaminhar esse doente para um acompanhamento psicológico, porque não basta o suporte familiar, é necessário o conhecimento médico, clínico necessário e o uso da medicação. Então, doente não sabe cuidar da doença e, às vezes, nem quer cuidar da doença, nem quer fazer o tratamento, rejeita tratamento, rejeita a orientação, e aí a gente lida com dificuldades que são sérias e que são complexas. Então, se na Grécia, na Idade Média e em outros contextos, a melancolia teve essas características e essas informações, a gente pode perceber que, em meio a essa realidade da melancolia, Shakespeare escreveu um livro, escreveu uma história, um livro não, sobre Hamlet, e ele dizia que a depressão, ou, melhor dizendo, a melancolia, mostra um lado essencial para a sabedoria e básica para a loucura.
essencial para a sabedoria e básica para a loucura. Por quê? Na Idade Média, também acreditávamos que o melancólico era uma pessoa muito inteligente. E que as pessoas tinham interesse em ter melancolia, porque você saía do seu estado original, ia ter uma experiência com outras vivências. Quem era ativo, dinâmico, fazia um monte de coisa, de repente ficava mais passivo, mais contemplativo, introspectivo. Então, foi algo que marcou profundamente aquele contexto e aquele momento. Então, alguns dados que se faz necessário. Existem quadros que nós podemos atribuir a questões espirituais e existem quadros que nós devemos apontar como emocionais. Tanto um como o outro requer atenção, porque às vezes eu não sei discernir se é uma coisa emocional ou se é uma coisa espiritual. Costuma-se, no meio evangélico, uma tendência de querer atribuir um problema emocional de falta de iniciativa, de falta de decisão, ao inimigo. Tem fatores que são relacionados ao maligno mesmo. Outros, é uma necessidade de um tratamento específico. E aí você tem que tomar cuidado. É um quadro que requer psiquiatria, é um quadro que requer acompanhamento psicológico, é um quadro espiritual fenomenal que precisa também ser tratado como precisa ser tratado. Se com oração, se com expulsão, aí é outro fenômeno, é outro momento, é outro contexto. Então, eu vou destacar para vocês aqui as causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e cuidado com a prevenção da depressão. Primeira coisa, tem 3 tipos de depressão. 3 tipos de depressão. A leve, em que a pessoa fazia aquelas atividades simples, fácil, prática, e que não quer mais fazer. A leve. Existe a moderada e existe a grave, onde a pessoa foge completamente das suas atividades, dos seus compromissos, que ele não quer fazer. Aí, aquele exemplo que ele citou ali. Quer fazer outra coisa, quer ficar em casa ou dormindo, ou se refugiar em algum lugar. E aí a semelhança desse tipo de depressão leve, moderada e grave, a gente pode ir para o livro de Elias, e a história de Elias, que tipo de depressão ele teve? Aí a gente pode perceber que tem sim esse quadro, ou um ou outro, mas que é um quadro delicado, e a gente pode caminhar para essa questão grave. Por quê? Se eu realizava trabalhos fenomenais, fantásticos, e agora estou dentro de uma caverna, primeiro vou para debaixo de uma árvore, depois vou para dentro de uma caverna, como eu estou fugindo da realidade. Então, o depressivo tem essa característica, ele foge da realidade. Quando ele começa a fugir da realidade, o caso é grave, e muito grave. E aí, se tiver que fazer oração, faz oração, se tiver de medicação, faz a medicação, mas não pode ficar sem o tratamento. E agora, cuidado com o tratamento, porque o tratamento nos chama a atenção. Quem é que vai cuidar desse doente? Porque a depressão ela pode vir até com o filho que nasce, a mulher pode ter depressão pós-parto. Olha aí, trouxe vida, deu vida e, no entanto, ficou doente. E a gente vai compreendendo que, até porque depressão também pode chegar pela questão financeira. Economicamente, a pessoa se desequilibrou, porque dívida chega de forma silenciosa, e às vezes chega pesada, e a pessoa desequilibrou financeiramente, entra num quadro depressivo, e às vezes deseja até a morte ou tomada de decisões. Então, quando nós analisamos esse detalhe, a gente precisa entender, depressão é um evento psiquiátrico que é como qualquer doença que exige tratamento. Então, isso é essa noção que a gente precisa ter. Não ter medo nem da doença e nem do tratamento, tá? E nem passar a ter medo da pessoa,
Ah, não, fulano é depressivo, não quero, vou me afastar dela. Não, ele está possesso. Não. Se aproxima da pessoa, chega junto, permanece ali com ela, cuidando, porque a gente vai entendendo o que é, na verdade, esse cuidado. Porque uma depressão pode desencadear diferentes sintomas. Então, vamos lá, alguns sintomas. Ansiedade. Pessoa com excesso de ansiedade já é um sinal que caminha para uma depressão ou já é uma depressão. Uma angústia profunda, um desânimo com tudo, um cansaço fácil e uma dificuldade ou uma necessidade, melhor dizendo, de fazer um esforço grande para fazer uma coisa simples que ela sempre fazia. E ela reclama dela mesma. E aí a gente vai percebendo essa falta de interesse pela vida. Passa a ter um desinteresse total, sem motivação para fazer o que ela antes fazia com muito prazer. Questão de insegurança, questão de inutilidade, a pessoa se sente inútil, com uma baixa estima, pensamento de ruína, pensamento de fracasso, esquecimento, uma diminuição pela vida afetiva, do abraço, do beijo, da relação sexual, tudo aquilo que faz parte da questão afetiva matrimonial, reclamando de dores, de sintomas, e com problemas, às vezes, até injustificáveis, e sem requerer aquela necessidade primeira de busca de uma solução para o quadro, sem falar nas complicações ou nos distúrbios alimentares, porque o depressivo tem isso. Às vezes não quer comer. E você leva a comida e a pessoa não quer. Você insiste, muda o cardápio, muda o tempero para ver se a pessoa come, ou outros passam a comer compulsivamente. Todos os dois quadros são complexos. E aí, você que convive no relacionamento do ambiente doméstico, até a questão alimentar já serve de sinal para você perceber. Por exemplo, a criança, quando beber, até o cocô da criança faz bem para a mãe. Saber que a criança fez cocô. Sentir o cheiro do cocô da criança. Porque por esse gesto de sentir o cheiro, ela sabe se a criança está com algum quadro de digestão ou indigestão, outros não. Se está fazendo cocô, não fez cocô, não estou conseguindo, ele não está fazendo cocô. Então, até o controle do cocô se torna necessário. E, às vezes, num quadro de depressão também se faz requer esse cuidado. Então, sentimento de fracasso, tristeza prolongada, parece que a pessoa não sai daquele universo, não sai daquele mundo, é uma impaciência, uma inquietação, e chega a afirmar que não vale a pena viver. Você vê, nascemos com a vida que Deus nos deu, Deus é quem tira a vida, e a gente se antecipa num quadro depressivo, querendo tirar a vida, né? E aí, querer mudar os desígnios de Deus. E outra coisa muito interessante é a pena de si mesmo. Passa a ter pena dela. Ela mesma passa a ter pena dela. Quer dizer, veja como o quadro é mais complexo do que a gente imagina. Sem falar em mania de perseguição. Não, achar que está sendo perseguida, né? Ou achar que é possessão demoníaca. Tudo isso é mania de perseguição também, né? Não quer dizer que a possessão seja isso, mas o depressivo pode se sentir dessa forma. Sentimento de vazio e alteração também no sono, né? Lembra, eu comecei aqui com aquela brincadeira, né? Eu deito cansado, né? E acordo exausto. Por que eu deito cansado e acordo exausto? Se eu deitei, era para descansar. Se eu deitei, era para dormir. O salmista fala, né? Em paz me deito e logo pego no sono. A gente, ao contrário, é que o menino falou, a insônia. Por que a gente tem insônia com tanta frequência? Por que eu, para dormir, preciso de remédio? Por que eu, para descansar, eu preciso de droga? Então,
tudo isso é questão ligada à estrutura emocional, hormonal, de um controle que requer um acompanhamento psiquiátrico necessário para que o corpo se equilibre plenamente, né? E descanse plenamente, né? Dormiu por causa do remédio, foi um descanso natural? Não, a medicação, ele foi induzido pela medicação. Mas, às vezes, alguns quadros requerem um induzimento. Precisa disso, não é? E aí, a gente vai... Questão da rejeição de ajuda. Às vezes, o depressivo, ele exige cuidado especial, mas não é ele que tem que decidir por ele, é você que tem que decidir. É muito delicado cuidar do depressivo, do quadro clínico psiquiátrico, quando o doente não quer o atendimento. E, às vezes, você tem que respeitar. Quando vai ao extremo, é que você vai, por cuidados éticos, profissionais, que você vai tomar uma atitude mais arbitrária, necessária, em prol da vida, porque senão a pessoa vai terminando no caminho da morte, né? E tem uma tendência a isolamento. Como gosta de se isolar o depressivo? Às vezes no quartinho, num canto. E, no período da Idade Média, o depressivo, ele às vezes era acorrentado e preso. O quadro clínico de psiquiatria, até pouco tempo, você podia deixar em prisão. O Hospital Pedro II, né, era só de doentes mentais. Às vezes você ficava acorrentado lá, preso, amarrado. Igual um bicho, exatamente, igual um bicho. Mas era assim. Depois, os governos mudaram a política de acompanhamento de doente psiquiátrico, devolvendo o doente para casa, criaram-se o hospital dia, né? Você fica durante o dia no hospital, de noite você vai para casa para você ter contato com sua família, e a família, que é o grande problema, né? O grande problema, aceitar o doente e a doença, porque senão você rejeita o doente, que é a sua família, né? E rejeita aquela doença, não é. Então, é para você aprender a cuidar do doente, da doença, e ter esse convívio. Então, o depressivo, ele tem queixas frequentes, muitas queixas. E muita persistência em pensamento negativo. Muita. Não quer sair para trabalhar, não quer sair para ter a semelhança do que ele falou, do contato com a sociedade, se envolver com pessoas, ouvir pessoas, ele não quer ouvir, não quer falar, não quer se expressar, ele se isola no universo da doença. E aí, como recomendação, em meio a esses pensamentos pessimistas, nós, o doente, não devemos nos desesperar, e nós que cuidamos do doente, também não devemos nos desesperar, senão nós vamos ficar doentes. Esse é o problema mais sério. No ambiente familiar, quem está cuidando do doente pode ficar doente. E fica, porque é difícil, é delicado, é complexo. E se você não tiver discernimento, ou pedir socorro, fulano, me ajuda aqui, me orienta aqui, porque eu estou cuidando aqui, mas está sendo um peso, está sendo muito difícil. E eu preciso de um suporte, eu preciso de apoio. E aí tem quadros que você, sozinho, você não vai conseguir dar o suporte que a pessoa precisa. E eu nem recomendo, se você puder envolver mais pessoas, é bom que divide, é como o universo do mundo infantil da criança. A pobre da mãe traz aquela criança para o mundo e dias depois a mãe só pensa em dormir de tanto cansaço, é muito cansaço. Adoro quando chega uma pessoa que ajude a tomar conta daquela criança, quando chega o tempo de creche, levar para dividir o trabalho, que é cansativo, que não estou criticando aqui, por favor, eu já disse aqui, e digo várias vezes, se eu pudesse, eu teria 50 filhos. Criança dá muito trabalho, muita despesa, mas dá muito prazer. E requer muito cuidado também, muita proteção. Então, se está doente, é hora de tratar.
tem gente na família doente, precisa de tratamento. O tratamento tem que ser específico, não é a minha opinião. Nem pode ser a minha opinião. Nem o exercício arbitrário das minhas vontades. Tem que ser dessa forma. Não. Esquece isso. O universo é pelo caminho da psiquiatria, do controle da medicação, do acompanhamento psicológico, do suporte familiar para a doença, para o doente e para si que está cuidando desse doente, desse quadro necessário. Quem está deprimido não sabe cuidar nem de si e nem da doença. Olha que fenômeno. Quem vai cuidar, então? Alguém que esteja, talvez, de fora, percebendo aquele comportamento que não é saudável. Agora, tem que tomar cuidado, porque se eu atribuir ao diabo, como às vezes acontece, pronto, eu me livrei do problema. Não, é possessão demoníaca. Peraí. Pode ser possessão demoníaca. Pode ser, mas eu não posso estar atribuindo. Deixa que no tratamento, no acompanhamento, no processo da cura, isso seja visível, também ser acompanhado com oração. A oração faz bem para quem faz e bem para quem ouve. Porque quando nós oramos, qual é a resposta de Deus? Sim, não e espere. E nós sofremos, sabe aonde? No espere. Porque temos que esperar com paciência. Esperar com paciência. Grave isso. Esperar com paciência. Sim, não, pronto. Deus mandou um não, ótimo. Pronto. Deus mandou um sim, maravilha, que bênção. Mas se Deus mandou um espere? Esperar até quando? Esperar com paciência. E às vezes doença é uma coisa complexa, porque requer diagnóstico, tratamento, encaminhamento e acompanhamento. Se para o doente é difícil constantemente ir ao médico, fazer aqueles procedimentos, aquelas orientações, aqueles tratamentos, aquelas medicações, também é difícil para quem está do lado, levando esse doente. Essa pessoa que também sofre muito, talvez não expresse, mas sofre. Talvez nem sinta esse sofrimento, mas sente, mas sofre. Então, doença é uma coisa delicadíssima. É séria. E o nosso cuidado é não deixar que a pessoa peça a morte, e eu e você induza essa pessoa ao suicídio. Melhor você morrer mesmo, você está sofrendo tanto. Eu acho que você não deveria sofrer tanto. A morte seria um descanso. Não. Essa parte a Deus pertence. Fui visitar meu cunhado, que continuou lá no CTI, 5 meses já de CTI. Veio pedir a morte, falei, não. Falei, quero orar com você, quais são os seus pedidos? Eu sempre pergunto para o doente, quais são os seus pedidos? Que hora, por quê? Eu quero morrer. Eu falei, não, isso é com Deus, não é comigo não. A minha parte é oração. Minha parte é só orar. Só oração, aí você fala com Deus, você e Deus lá, você resolve lá com Deus. A minha parte é só oração, vim orar por você. É isso que nós precisamos fazer, orar pela pessoa. Por quê? Quem está deprimido não sabe, se pergunta ao Jesué, né? Jesué. Acertei? Pronto. Então tem direito de beber um pouco d'água, se eu acertei, fala aí. Tem casos, já houve casos da pessoa sã, Sim. cuidar do doente. E ficar doente? Sim, muitos. Essa aqui é a minha recomendação. Cuidado, porque às vezes você não está... E às vezes você nem percebe que você não está preparado para cuidar daquele doente. Porque você se envolve, vai se envolvendo com o doente, leva, traz, acompanha, dorme, vai na casa dele, volta, visita, fala dele. Pode ir muito, e muito. E esse quadro requer também um cuidado especial, porque a doença chegou
de uma forma quase de tabela, né? De tabela. Então, exatamente, a convivência. E isso é tão sério. Está lá em Jó. Lembra da história da mulher de Jó? Não vou ocupar o termo gênero, mas vou pegar a história. Jó, deprimido, muito doente. O que foi que a mulher dele falou? Essa recomendação está certa? Não. Em nome de uma precipitação humana, está. Desesperada, precipitada, amaldiçoa o teu Deus e morre. E essa é a recomendação bíblica? Não, não é. Esse é o procedimento? Também não. O tratamento deve ser por esse caminho? Também não. Quem está precisando ser tratada nesse momento também é ela. Então, veja que o que você está falando, uma boa pergunta que você fez, é quem está acompanhando o doente. Quem está acompanhando fica doente, sim. Porque, na minha opinião, numa história de ficção dessa, sem botar nome ou gênero, dizer, amaldiçoa o teu Deus e morre, por que você quer que eu morra? O meu sofrimento está te incomodando? Você não tem capacidade de me ajudar? Você não tem potencial para trazer uma parcela de... Dona Vera, obrigado. Deixa eu dar um beijinho na senhora. Dona Vera sempre traz alguém para o pastor. Obrigado, senhor. Entende? Então, são esses fenômenos, esses cuidados que estão presentes. Então, o depressivo precisa de afeto, mas será que eu estou em condições de dar esse afeto para ele? Ou eu estou em condições de criticar ele, de zombar dele, de reclamar dele? Então, precisa de afeto. Precisa de carinho. Precisa de atenção. E, sobretudo, de cuidados especiais. Cuidados... O quê? Sim. Isso, Isso. Isso. Ela, exatamente, isso que eu estou dizendo, a pessoa doente era o Jó, mas quem está acompanhando está tendo atitudes precipitadas, atitude desesperada. Então, quem está cuidando do doente, bastante cuidado para não tomar decisão precipitada, ou desesperada, ou imediatista, né? Lembra da resposta da oração de Deus? Com paciência. E na doença, e toda doença, requer muita paciência. Mas muita, não é coisa pouca não, tá? E aí nós vamos vendo essas diferenças, esses fatores que se fazem assim, necessário para o bom cuidado do doente, que exige de nós essas maneiras de cuidar do doente. Então, é preciso cuidar do doente hoje, grave isso, hoje, amanhã, olha, se hoje já era muito, imagina eu ter que cuidar amanhã ainda. Porque é uma sequência, é uma continuidade. Lembra de Elias? Hoje eu estou debaixo do sicômoro, estou debaixo da árvore. Depois estou lá dentro da caverna. Olha, 40, depois... Sim, doença tem isso. Tem doenças que são intermináveis. Por quê? O que acontece com a doença? Tem doença que não tem cura. Tem doença que tem cura. Mas toda doença tem tratamento, mesmo as incuráveis. Fala, minha irmã. Eu queria poder, porque eu tinha muito ciúme do meu marido, eu queria poder para chegar no céu. E eu fiquei nessa situação, um ano e pouco. Eu queria poder, eu falava com Deus, eu quero poder, eu quero chegar lá no céu, eu quero ver o que ele está. De tanto ciúme que eu tinha, né? É um mundo diferente. Mas eu sempre fui assim, de varrer casa, fazer as coisas, mas falando com Deus. E ligar para o rádio. Aí, quando fez 1 ano e meio que eu estava nessa
situação, né, que querendo morrer, que eu queria chegar no céu. Aí minha colega falou que eu tinha certeza que eu ia chegar no céu. Naquela época eu tinha, né? Aí eu falava assim, aí eu estava varrendo a sala, quando o rádio falou isso. Aí eu, não é possível. Eu acho que eu estou ficando doida. Aí o rádio fez de novo. Aí ele falou assim, você fica aí, depressiva, não tem ninguém para você tomar conta, não. Eu tinha 2 filhos pequenos, né? Aí eu tinha esquecido tudo. Esqueci tudo. Mas aí naquela hora ele fez piscina e eu acordei. Isso. Acordei, fui, não quis mais. E agora eu tinha um medo tão grande de morrer por causa do meu filho, que eu lembrei, né? Que eu tinha 2 filhos para cuidar. Se hoje tinha medo de morrer, agora já não quer mais morrer. Eu não quero mais morrer. Aí eu fiquei naquela coisa, naquela ansiedade de não morrer, não morrer, não morrer. Apareceu uma dor na minha barriga. Somatização. Quando eu fiz exame de outra maneira, de tudo. Não, ninguém achava nada. Eu fui numa doutora e quando ela falou assim, deixa eu entrar. Aí eu entrei com a minha irmã sentou do lado. Aí a doutora fala, Tânia. E aí eu, quando ela fala, Tânia, eu não consigo falar. Só chorei, né? E ela falou assim, ela está no quadro de depressão. Aí depois de tudo eu falei a história para ela. Aí ela falou assim, você vai tomar um antidepressivo e não vai dormir. Aí eu, tá bom. Aí quando eu cheguei na minha casa, aí a minha colega, agora tu vai ficar dependente. Aí eu, na minha mente, eu não vou ficar dependente não, porque eu tenho os riscos. Eu vou tomar um mês, como o médico nos falou, que Deus deixou o médico também para cuidar. Eu vou tomar um mês. Depois não vou tomar mais. Foi o que fez. Eu sou assim, essa história. Mas é isso aí mesmo, essa parte que eu ia falar agora, a questão do enfrentamento, você enfrentar as... E a melhor maneira de enfrentar um quadro não é por omissão não, e nem fugindo do problema, é enfrentar mesmo o problema, como você falou, vai ter que tomar remédio? Vou, estou depressiva? Estou, mas eu vou enfrentar. Eu não posso abandonar ou evitar preguiça, motivo para não fazer o tratamento e tantas outras coisas. Ou desculpa, né? E na época, eu não falei para ninguém, não. Eu era aqui da igreja, mas eu era muito comum, assim, né? Então, mas não queria ir para a igreja. E também não queria visita de ninguém. Eu não queria que a pessoa descobrisse que eu achava que cristão não ficava na igreja primeiro. Esse é um mal que algumas igrejas ainda carregam. Eu vou dizer todas as igrejas, algumas pessoas não carregam. Achar que não precisa do psicólogo, se está no psicólogo é porque está doente, se está no psiquiatra é porque... Não, todos nós temos tendência do corpo normal ter quadro de enfermidade física ou emocional. Ou psicossomática, quando é emocional e física, conforme você mesmo relatou. Eu sinto dores, mas cadê a dor? Faço exame, não aparece nada. E aí o quadro se complica do ponto de vista quando não tem. Então, e um cuidado especial. Às vezes a pessoa está doente. Não, eu não preciso do médico. Ela pode dizer isso. E você também reforçar isso. Não, você precisa do médico. Nós vamos no médico. E aí você enfrentar uma pessoa que está doente e não quer ir para o médico, é um drama que requer cuidado e equilíbrio emocional. Porque senão você cria atrito com a pessoa. Então, você tem que tomar cuidado para não criar brigas, conflitos, para não gerar conflitos emocionais de tratamento, de doença no ambiente doméstico, de relacionamento, que é para ser sadio, que é para ser saudável. E aí, a gente precisa ser... Não, ou então aquela coisa, não, isso eu vou deixar para depois. Tanto o doente, como você que está cuidando desse doente. Não, vamos fazer hoje, é agora. Oh, mas eu não podia ir, mas eu vou ter que fazer esse sacrifício, vou ter que ir, vai ser agora mesmo, e vamos que vamos. Pergunta.
Não é uma questão da análise que fez. Riquíssimo texto, não é? A primeira parte que eu vejo aqui, no capítulo 4, quando Elias se questiona e se afasta. Se afasta, isso aí. Mas qual foi a causa? Sim, sim. A causa foi o medo. Sim, sim, sim. Medo de quem? Isabel. Por conta do que ele recebeu Para fazer da parte de Deus. resposta contrária ao que ele fez com os profetas. Sim, sim. E ele teve medo. Certo. A segunda causa, Certo. ele quis se refugiar Fugido, exatamente. do problema. Aí vem a questão do tratamento. O primeiro tratamento do ano. Isso. Quando ele está lá no. Isso aí. Quando ele está lá debaixo do peso. Não queria comer, não quer fazer nada. Não quer fazer nada. Aí o anjo vem, traz comida. Você lembrou bem, porque uma das características depressivas é não querer comer ou comer compulsivamente. Exatamente. E controlar o corpo, descansar. Isso. E fez ele descansar. Por 2 vezes foi feito isso. Depois, o Senhor fala para ele, através do anjo, vai, continua caminhando, porque o seu caminho é longo. Isso aí. Mais É a vida, né? até chegar à caverna. Ele se refugia de novo na caverna. As crises depressivas, né? Eu tive crise depressiva lá na árvore, agora na caverna, e aí vai sequência. Aí a questão do tratamento aqui, a gente não encontra um médico específico, mas um médico aqui é o Senhor. Qual? Isso aí. Tratando diretamente com o profeta. Que foi o caso dela que deu o sinal de alerta para ela, né? Deus deu o sinal de alerta. Isso aí. Deus deu o sinal de alerta para que ele voltasse para o seu eu e tomasse um novo rumo. A própria pessoa. Aí o texto vai continuar. Não, o texto de Elias é um texto riquíssimo, só que às vezes a pessoa não explora o texto pela riqueza que o texto oferece, que a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Um texto lindo para a depressão. E às vezes quer falar de outra coisa, a pessoa que se escondeu, ficou, não, tem algo mais além disso, né? Como ele está falando, alguém que entra na caverna, mas que sai da caverna, e que toma decisões, e em meio àquela realidade, sai para a vida, caminhar para a vida continua, então ele vai caminhar, então a vida vai continuar. Se eu cair doente de novo, sim, mas a vida continua. Mas vai ter doença uma vez só, né? Um aqui mostrando que Elias foi tratado pelo próprio Deus. Né? E a gente precisa identificar que a gente mesmo precisa entender que a gente precisa identificar a ajuda profissional, a ajuda familiar, conforme o Senhor já colocou, a ajuda de pessoas que tenham o nosso ciclo de convívio para nos auxiliar. Você está falando uma coisa que é bacana isso. Você pode perceber já Deus te orientando para você buscar uma pessoa para te dar um suporte nesse tratamento, ou nesse cuidado com a vida dessa pessoa, né? E a minha vida, porque Elias tinha coisas a mais para fazer no projeto de Deus. Se eu interrompe a vida dele ali como ele queria, com a morte, por que eu vou interromper o trabalho de Deus? Por causa de uma atitude minha, eu vou interromper o trabalho de Deus? Pode ter uma atitude minha, mas Deus vai lá e te traz de volta. Aí é que te traz de volta e... E ele mandou buscar 3 pessoas ali. Azael, Jeú. E ainda diz para quê, né? Ainda diz para quê. Para você ver a riqueza aqui. Então, sim, fala, querida. Medo faz isso. A questão do medo, né? Você é uma rejeição, várias coisas para carregar. E não quer comer, não quer fazer nada. Não, lembra da história de Adão, né? Porque tive medo, se escondeu de Deus. Pode o homem se esconder de Deus? Pode se esconder dos problemas que ele tem, a pessoa. Mas esconder de Deus, não esconde não. Né? Sim, que eu sei se eu falo isso. Uma coisa que a gente ouve muito, né? O cristão não pode ter depressão, né? Tem. Isso é... O próprio Jesus, no Getsêmani,
orou 3 vezes, repetindo as mesmas palavras. Se você me perguntar, como psicólogo, por que a pessoa repete aquelas mesmas palavras, é porque aquilo está incomodando ele. É porque aquilo é muito sério e muito complexo. E Jesus orou, repetindo as mesmas, e ainda foi mais além. Se possível, passe esse cálice, tira esse sofrimento, arranca isso de mim, né? Esse quadro. Se você me perguntar, eu digo que sim. Eu digo que sim. Isso. A natureza humana. Se você me perguntar, eu digo que sim, porque talvez alguém possa dizer, não, tá? Eu digo que sim. Então, o doente, fala. Aí o provérbio 4, 5, 6, provérbio 4, 5, 6, vai dizer, tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração aqui são nossos pensamentos. Sim. São nossos pensamentos. Nosso emocional. Nós cristãos, nós devemos buscar 24 horas a presença de Deus. Porque as pessoas querem buscar notícia de morte. Nem pode, na mesma forma, nem quando morreu a criança. Esse sistema que o mundo foi implantar, interfere. O sistema que o mundo oferece é um sistema de morte. Eu queria que ele não fale de morte. E sempre humano, nada de traição, rebeldia e tal, nossa família. Nós cristãos, nós devemos buscar a nossa Deus 24 horas. Porque aí nós temos esse sistema. É como você está falando, esse sistema nosso, ele intensifica o nosso sofrimento. Nós temos que fugir dessa intensificação, porque ela já está cristalizada, ela já existe, e aí eu tenho que perceber, não, isso me faz sofrer mais ainda, né? Aqui, ó, sobre o doente. Oi, fala. Em Isaías 33, versículo 15, o próprio escritor já orientou naquela época, Isaías 33, 15, já orientou a gente na igreja, não para ver uma perseguição de morte, de desígio, de violência, eu vou citar o texto bíblico que fala sobre o quadro de manifestação. Sim. Interfere a gente buscar o estado discriminador ou não. O caso de uma mulher na São Paulo, um homem na São Paulo, e o problema é que um espaço muito crescido, e quando fechou o nome, saúde do corpo, né? Saúde do corpo. E sabe o que você lembrou bem, Tânia, que eu estava combinando com o médico lá sobre isso, ele vinha falar sobre a menopausa e a andropausa, por causa dessa questão hormonal, porque é uma coisa natural do ser humano, ele vai perdendo a questão hormonal, o corpo vai se definhando, vai tendo um declínio biológico natural. E eu não posso isso atribuir ao diabo, a não sei mais o quê. Não. É próprio do corpo do ser humano. Deus fez o ser humano assim, né? Ele vai morrer. Eu costumo usar muito essa expressão. Nós nascemos com o fôlego da eternidade, mas temos a semente da morte. Essa semente vai... Então, para o doente, cuide sem agredir. Cuidar doente, porque às vezes a gente agride com as palavras. Agride com os gestos, às vezes não bota a comida na hora certa, no tempo certo, na quantidade certa. Cuide sem julgar, não julgue o doente. Ele é um doente que está precisando de apoio, de suporte.
cuide sem ferir, sem ferir. Aí pode ser ferir emocional, ferir fisicamente, sem diminuir. Ah, você vai ficar pior ainda. Está matando a pessoa, está matando antes do tempo, né? Sem desprezar. Cuidando dos limites do doente. O doente tem os seus limites. Ele citou o exemplo ali, o cara só quer ficar no computador e dentro de casa. Esse é o limite dele, esse é o mundo dele, esse é o universo. Ele está doente. Mas também não vai chegar, reforçar, você está doente. Não, você não reforça a doença. A doença precisa ser cuidada, ser tratada. Cuidar dos limites de segurança. Se eu deixar esse doente aqui sozinho, pode ter implicações? Pode. Pode ter complicações? Pode. Então, cuide dos limites de segurança. E dos critérios da vida. É uma vida que está ali, que requer toda essa atenção. Agora, a grande pergunta, e aí você vai responder para você mesmo. O que é mais difícil, lidar com a doença ou lidar com o doente? Os dois, né? Os três, que eu estou envolvido nessa também, né? Depois de tudo isso, que não fique no seu coração as brigas, as queixas, nem os lamentos, porque você está ajudando num processo de cura, nem os traumas, mas as boas lembranças de um convívio, de quem soube estar cuidando e tratando de uma pessoa que você considera como uma pessoa querida para você. Sem o afastamento social, tome cuidado. Não isole a pessoa no seu próprio isolamento que já está. Não reforce esse isolamento social. E nem o distanciamento afetivo, aquela coisa do abraço do dia, do beijo do dia, do toque diário. Isso é muito importante, para que não fique traumas nem dores, porque esse é o momento de purificar, de curar e de libertar das durezas do coração. O tratamento médico se faz necessário, com medicamentos, acompanhamentos e muito esforço, principalmente a contribuição indispensável do doente. E essa é a parte mais difícil, tá bom? E não se esqueça que o histórico familiar pode deixar a pessoa doente. O histórico da própria família, tá? Ou os transtornos psiquiátricos, ou as agressões emocionais, ou estresse e tudo mais. E aqui, ó, vou só citar alguns textos, conforme o Josevandro tinha citado. Abre lá em Gênesis, alguns textos bíblicos que dão sinais de aparência, não só física e emocional, de que a pessoa está deprimida. Gênesis 4, versículo 6. Gênesis 4, agora vamos usar a Bíblia aí, tá? Não bate bola, tá? Não vapt-vupt. Gênesis 4, versículo 6. Então lhes disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Ó, um semblante descaído. Raiva emocional e um semblante descaído. Então, se você me perguntar, esse é o primeiro texto narrativo de um quadro de postura depressiva. Outro texto aí, Provérbios 17, 22, e deixa aí em Provérbios, que a gente vai para o 18. Provérbios 17, 22. O que está escrito aí? Coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido vai secar no próprio. Então, o coração alegre já é um remédio. Então, existe o remédio espiritual, olha. Né? E o quadro clínico, né, que requer a dessomatização, né, porque o osso, né, já está doendo, né? 18, 14, Provérbio 18, 14. Firme, sustém o homem a sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar? Olha aí,
Para você, Josebano, para a gente perceber como é difícil a gente lidar com o doente, né? Leia o finalzinho do versículo aí, você lembra, olha que coisa bacana. Preste atenção, esse texto aí, como é interessante. O Espírito firme sustém o homem na sua doença. O Espírito firme sustém o homem na sua doença. O Espírito firme. Quer dizer, quando a pessoa está depressiva, é porque está tendo alteração. Aí, se você perguntar, é espiritual? É espiritual. Continua. Aí o Espírito abatido, quem o suporta? O espírito abatido, quem o suportará? Imagine se para o doente é difícil, imagine para quem, o próximo que está cuidando desse doente, né? Quem vai suportar isso? Né? É muita dor, é muito sofrimento, e a gente não vê melhoras, não vê sinais, não vê desencadear algo precioso. Provérbios 15 aí, 15 e 13. Provérbios 15 e 13. Provérbios 15, versículo 13. A expressão física do rosto feliz, né? E algo interno que está completamente abatido, doente, precisando de tratamento, ok? E Salmo 42, versículo 11. Salmo 42, versículo 11. Por que te perturbas dentro em mim? Tem alguma coisa lá incomodando ela, né? Continua, lê de novo aí, minha irmã. Por que te perturbas dentro em mim? Tem alguma coisa lá dentro que está incomodando, né? Continua. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Nesse quadro tem uma esperança forte, pois ainda, mas naquele momento a alma está abatida. A alma está triste, é um quadro, mas tem um lado positivo, porque ela quer voltar a louvar a Deus. Está num momento difícil, porque está doente, mas quer voltar, pois ainda eu louvarei. Olha que firmeza, né? Eu ainda vou louvar o Senhor, apesar de todo esse sofrimento, de todo esse drama, de todo esse desespero, de todo esse abatimento, de toda essa carga negativa, emocional, mas eu ainda vou louvar o Senhor. Ainda vou louvar. Como é bom ver essas expressões aí. Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Traz o coração quebrantado e despeça as feridas. Peças feridas, né? Então veja como os fardos pesados da vida e tudo mais. Agora, Salmo 38, segura aí no Salmo 38, versículo 4, versículo 6, versículo 8, versículo 10 e 17. Salmo 38, vamos lá, versículo 4. Pode ler, versículo 4. Fardos pesados que excedem as minhas forças. Doença emocional que excedem a minha capacidade de lidar, de suportar, de enfrentar. Agora vê o versículo 6. Sinto-me encurvado, a doença está mexendo, do ponto de vista físico, aparente físico, alterando o comportamento da pessoa, porque o depressivo, às vezes, ele quer ficar deitado, se não deitado, muito tempo sentado, mas ele não quer estar na dinâmica da andança da vida, né? E aí, esse salmo mostra essa qualidade. Vê o versículo 8 aí. Uma alma desassossegada, alma doente, né? Alma cansada,
alma triste, alma pesada. Versículo 10. Bate está no coração, falta minhas forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, Então, é a questão visível, eu não estou vendo solução, do ponto de vista visível, visual, e afetiva, emocional, que também já não está sentindo mais. Esses dados mostram para a gente quadros complexos. Versículo 17. eu estou prestes a tropeçar, minha boca está sempre derretida. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Tá bom? E aí, para finalizar, Salmo 119, para não ficar citando muitos textos aqui, que tem outros textos, mas aí não. Salmo 119, versículo 25 e 28. O maior salmo da Bíblia, Salmo 119, versículo 25 e 28. Quem quiser ler, pode ler numa voz que todos possam ouvir. A minha alma está pegada ao pó, edifica-me segundo a tua palavra. A minha alma está pegada ao pó de morte, de cinza. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Então, o depressivo ele tem uma tendência a querer chorar com muita frequência. E aí, esses dados foram assim. Então, estamos encerrando aqui o nosso estudo. Fica aí para uma... Depois eu vou conversar com a Tânia aí, trazer o profissional competente para falar sobre menopausa e andropausa, que pode ser uma classe para adultos, né? Homens e mulheres, tá? E a gente vê aí no calendário da escola dominical, respeitando aí o calendário das lições, uma data aí para a gente abordar, e aí também você já traz perguntas preciosas, porque o médico que está vindo falar, ele também é cirurgião, então alguma coisa já fica de antenazinha aí, ligada aí, tá bom? Nós vamos ter 2 orações, orar pela nossa igreja, orar para que Deus nos dê saúde do corpo, saúde da alma, saúde física, saúde espiritual, porque nós estamos aqui tratando de doenças complexas, que deixam a pessoa abatida, triste, encurvada, ou nas cavernas da vida, e Deus não quer isso, mas a gente pode passar por isso, a gente pode ter isso, a gente lida com isso, no ambiente doméstico, no ambiente familiar, e todos, então, orar pela nossa igreja, e o aniversário da nossa igreja que está chegando, né? Então, orações espontâneas, 2 orações que a gente tem o desejo de orar, pode orar.